Boa tarde, galera, tudo bem? Aqui é o Gelson Silva com mais um vídeo para vocês aqui, com muito carinho, com muita dedicação, dando continuidade nos nossos assuntos, falando de comportamentos que fecham portas. Pessoal, é inacreditável a quantidade de pessoas que não se preocupam com esse tipo de pensamento, com esse tipo de situação que tem um poder, sim, destrutível na nossa vida, mas também construtivo. É claro, vai depender dos comportamentos que nós externalizamos em determinados ambientes, tá bom? E a base que eu tenho para esse livro é esse assunto, na verdade, é esse livro aqui de autoria própria, tá? Vai parecer meio contrário aí para vocês por causa da gravação, mas se chama Comportamentos que Fecham Portas. Entenda por que você não dá certo. Eu não dei certo em muita coisa na minha vida. Só o que foi a virada de chave foi quando eu entendi o porquê eu não estava dando certo em determinadas coisas. O porquê em alguns ambientes, em alguns trabalhos, em algumas networks, por exemplo, né? Eu não estava dando certo ali. Quando você começa a se autoanalisar e começa a observar quais são os tipos de comportamentos que nós temos que expelem as pessoas de perto de nós, expelem as oportunidades, as portas que deveriam ser abertas começam a ser trancadas. Você já se pegou pensando nisso? Por que algumas oportunidades que eram suas não chegou nas suas mãos ou você não pôde tomar posse daquilo? Já se perguntou? Talvez a nossa primeira medida de autodefesa, né? Quando algo não dá certo para nós, a gente sempre coloca a culpa no outro. Eu não recebi aquela promoção por causa daquele gerente que não gosta de mim. Eu não recebi um aumento de salário porque a diretora do RH não vai com a minha cara. Isso, mais aquilo. Eu não faço mais parte daquele grupo porque tem pessoas lá que não gostam de mim. Eu não fui convidado para participar de tal evento porque as pessoas não implicam comigo porque eu sempre digo a verdade. São comportamentos, pessoal, que nós estamos tão cegos que somos incapazes de se olhar no espelho e ver que aquilo está fazendo mal para as pessoas que estavam perto de nós, mas ninguém é obrigado a ficar perto de quem tem comportamentos que fecham portas, tá? E fazendo mal para nós mesmos, porque nós perdemos essas oportunidades, nós acabamos fechando portas que deveriam ser abertas, nós acabamos afastando pessoas que deveriam estar próximas, nós não nos conectamos com novas pessoas que são aquelas pessoas que podem levar a gente para o próximo degrau, levar a gente para o próximo ambiente, levar a gente para um nível de prosperidade maior do que o que nós estamos. É a pessoa que vai, às vezes, conseguir um novo emprego para você, uma nova oportunidade de negócio, um novo relacionamento e assim por diante. Eu posso enumerar várias e várias coisas. Então, comportamentos é um assunto muito importante que deve ser discutido o tempo todo. Nós precisamos de uma autoanálise o tempo todo, mas esse é o problema em muitas situações, porque nós temos uma dificuldade imensa de nos autocriticar, de encontrar defeitos em nós, de encontrar falhas em nosso caráter, em nossa maneira de agir, de reagir, nossa maneira de falar, de pensar, de se comportar. Então, o ideal é o quê? Nós termos manuais à nossa disposição, né? Nós termos bons conselheiros à nossa disposição, bons mentores, bons críticos, coaches, que seja pastores, padres, um amigo que é fiel, né? A Bíblia fala um versículo muito top, que ele fala assim que a ferida do amigo ela é fiel, entendeu? Ou seja, quando um amigo, às vezes você pensa que ele está te machucando, mas ele está apontando um erro seu que vai fazer com que você melhore. Na verdade, ele não está te machucando, ele está te ajudando. Nós que, devido ao nosso ego super elevado, nosso orgulho, não queremos ser criticados, apontados, entendemos que o que o amigo está fazendo, ele está sem noção, ele está perseguindo, ele está sendo um chato, ele está, não está sendo um amigo de verdade, pelo contrário, ele está sendo um grande amigo, tá bom? Então, a nossa base para falar de comportamentos que fecham portas vai ser esse manual aqui que eu mesmo escrevi, tá, pessoal?
Hoje ele está disponível na Unclap, né? É uma empresa que publica ali livros, né? Ela faz a impressão, quando você faz a compra, ela faz a impressão do livro e te envia na sua casa, tá bom? Para não precisar ter estoque, para não precisar ter, né, gastos ali com editoras, esse tipo de coisa, ou seja, tem um custo bem melhor para que você que quer, pensa ser um dia escritor, é uma boa opção, tá bom? Mas está aqui o nosso manual, tá? Aqui eu vou descrever vários comportamentos que eu mesmo tive, vários comportamentos que eu observei em outras pessoas, que eu vi que fecharam portas. Eu fechei muitas portas com alguns comportamentos, eu vi pessoas fecharem portas com alguns comportamentos que eu cito aqui, eu vi lideranças executando, né, comportamentos que eu descrevo aqui, tá bom? Então vai ser assim, um conhecimento muito top para todo mundo que decidir melhorar o seu comportamento para começar a abrir porta em todo lugar que você pisar. Não vai ter barreira para você conseguir aquilo que você deseja, desde que você comece a se comportar de forma adequada em determinados ambientes. Aprenda a primeira coisa aí, anota aí. Determinados ambientes só podem entrar quem tem determinados comportamentos. Tá bom? Então anota isso, determinados ambientes só dão acesso para pessoas que possuem os comportamentos que aquele ambiente autoriza entrar. Então se você, às vezes por você fingir um pouco, ter um teatro seu ali, né, por você copiar o comportamento de alguém, você até consegue entrar naquele ambiente, mas se você não tiver o hábito de manter aquele comportamento, né? Porque o que é um hábito? O hábito é a repetição de comportamentos. Quando você repete muito aquele comportamento, ele se torna automático na sua mente e você começa a ter aquele hábito de agir daquela forma. Ou seja, se você não tem esse hábito, automaticamente vai ser uma questão de tempo até que aquele ambiente te expila para fora dele, te jogue para fora, porque ele vai falar, esse cara não é um dos nossos. Esse cara se comporta de maneira diferente, esse cara é chato, esse cara é arrogante, esse cara é soberbo, esse cara é inconveniente, e assim por diante. Vários comportamentos que eu vou citar aqui, tá bom? E eu quero começar nesse momento essa foi uma pequena introdução, né, sobre o nosso tema, né? Vai ser uma série, né, de comportamentos que nós vamos tratar, que fecham portas, mas o que eu quero tratar nesse momento, o primeiro comportamento que eu quero tratar com vocês é o comportamento de ser inconveniente. Pessoal, ninguém suporta alguém inconveniente. Talvez pode suportar até por um determinado período ou devido a algum vínculo familiar, amoroso, talvez, né? Você começou a namorar com uma pessoa inconveniente, você que é mulher começou a namorar com um homem que é inconveniente, ou você, homem, começou a namorar uma mulher que é inconveniente. Então, às vezes, devido à paixão ali, você até suporta aquilo por um determinado tempo, mas vai chegar um momento que o cordão vai estourar e não vai ser legal, tá bom? E então também tem as situações de que você vai suportar devido a ser familiar seu. Você tem um pai que é assim, uma mãe que é assim, um irmão que é assim, uma irmã. Mas, cara, toda vez que você tem a oportunidade de não estar perto dessa pessoa, você não está, mesmo que seja algum ente querido, porque é muito chato ter alguém inconveniente. Eu quero citar, tá bom? Esse é o primeiro capítulo desse livro aqui, tá, pessoal? No primeiro capítulo, quando você entrar lá, você vai ler a introdução do que eu falo, dos comportamentos, tá? Eu começo com ele aqui, ó, capítulo 1. Não seja inconveniente. De novo, você é incisivo, tá? Não seja inconveniente, porque você vai fechar portas, você vai quebrar relacionamentos, você não vai alcançar aquela promoção que você tanto deseja, você não vai conseguir o aumento de salário, sabe? Você pode arruinar a sua vida por ser uma pessoa de hábitos, né, e comportamentos inconvenientes. Eu gosto de um versículo, eu começo citando ele aqui no livro, pessoal, que o sábio rei Salomão escreveu ele. É um versículo escrito lá no livro de Provérbios que exemplifica, né, bem o que é uma pessoa inconveniente. Ele fala assim, ó, no livro de Provérbios, no capítulo 25 e verso 17, ele fala assim, ó, não vá toda hora à casa do teu vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Geralmente uma pessoa inconveniente
ela desperta, ela tem o poder dentro dela de despertar a raiva nos outros. Quando essa pessoa chega, todo mundo já fala assim, meu Deus do céu, já chegou esse cara, nossa, quem que chamou, quem que convidou esse cara é muito chato, esse cara é inconveniente, ele não sabe entrar, ele não sabe sair, ele não sabe falar, sabe, é uma pessoa desagradável, uma pessoa inconveniente, ela é desagradável, ninguém quer estar com ela no mesmo ambiente, tá bom? Então começa a identificar aí em você tipos de comportamentos que você começa a externalizar perto de outras pessoas ou em ambientes de trabalho, igreja, qualquer lugar, pessoal, que tem o poder de irritar as pessoas, tem o poder de deixar as pessoas incomodadas, sabe, estressadas, as pessoas ficam assim, sabe, desconfortáveis quando você chega. Cara, isso é um comportamento inconveniente e quando você começa a fazer isso diversas vezes, as portas começam a se fechar. Por isso se chama comportamentos que fecham portas, tá bom? Então, continuando, um dos primeiros comportamentos que eu falo aqui é sobre falar alto. Talvez as pessoas não dão muita atenção para isso, mas falar alto é uma coisa chata, pessoal. É claro, falar alto vai ser algo inconveniente em determinados ambientes. Eu vou dar um exemplo. Se a gente está num show de rock, vamos lá assistir um show de rock de uma banda brasileira, sei lá, Jota Quest, que seja, e o pau tá quebrando lá, eles estão tocando aquele sonzão e às vezes a gente quer fazer um comentário um perto do outro, não tem como falar sem gritar, não concorda? Sem falar alto para que quem está do seu lado te ouça. Ou seja, nesse ambiente isso não vai ser um comportamento inconveniente, vai ser um comportamento comum, normal, porque o ambiente pede isso. Agora você usar esse mesmo comportamento, esse hábito de sempre falar alto, sempre, sabe, gritar, às vezes para chamar a atenção de alguém, para aquilo que você quer falar, vamos dar um exemplo, dentro de um cemitério, num velório, onde ali o silêncio deveria falar tudo, tá todo mundo em luto. Não tem por que alguém naquele ambiente começar a falar alto, gente. É chato isso é feio, isso é inconveniente, isso irrita as pessoas, deixa as pessoas desconfortáveis e as pessoas começam a falar assim, nossa, que cara chato, inconveniente, né? Ou ele não entendeu que isso aqui é um velório, tá? Outra situação, você está ali dentro de uma cerimônia de casamento, ou você está dentro de um culto numa igreja, seja ela católica, numa missa, né, ou num culto evangélico, né, dentro de uma igreja evangélica, ou sei lá, dentro de uma cerimônia ali de formatura, onde tem ali um orador falando, e você está conversando alto, tá, sabe, tirando a atenção às vezes de quem está por perto. Isso é inconveniência. Quando você começa a ganhar esse rótulo naquele círculo, né, que você atua ali, que você está sempre inserido, quando você ganha esse rótulo de inconveniente, as pessoas já começam a se afastar. Vai ter alguma coisa, as pessoas já não convida tal pessoa não, cara. Vixe, essa pessoa vai fazer a gente passar vergonha, tá entendendo? Daí você tá lá na empresa, surgiu uma vaga lá para um determinado cargo, você já tem esse rótulo de ser inconveniente, não só de falar alto, mas de chegar na hora certa, na hora errada, fazer piada na hora errada, sabe? Fazer coisas que não deve na hora errada, sabe? Vários outros tipos de comportamento. Falar alto é um deles. Outro que eu falo aqui é um jargão que eu lembro isso na década de 90. Eu ouvia muitas pessoas falando isso. Esse era um jargão que estava sempre na boca da minha mãe, por exemplo, da minha avó. Eles falavam assim, ó, colocar uma melancia no pescoço. Eu não sei como isso é possível, mas seria uma maneira exagerada de chamar a atenção. Isso é uma pessoa inconveniente. Pessoa que está sempre tentando chamar a atenção para ela quer ser sempre o foco, o centro do mundo, o centro do universo. Ela quer sempre estar em evidência e com isso ela se torna uma pessoa inconveniente, porque isso incomoda as outras pessoas, pessoal, incomoda. Isso num ambiente de trabalho é um porre, é chato, as pessoas te rotulam em uma situação em que você precise ali de uma oportunidade para subir de cargo, ganhar um salário maior, devido a esse rótulo que você tem de ser inconveniente, essa porta não vai se abrir. Ou seja, a profecia do livro se cumpre. Comportamento que fecha a porta. Comportamento que fecha a porta. Entendeu? Outra coisa que é muito chata, principalmente no ambiente de trabalho. Quem já trabalhou com alguém, já conversou com alguém, a pessoa que fala assim, ó, tudo que você fala para ela que você realizou, que você fez, ela retruca, né? Ela rebate, ela dá um feedback dizendo que fez algo melhor
ou maior do que você fez. Não sei se você já teve a oportunidade de falar com gente assim. Eu já tive e muitas oportunidades. É chato entrar numa conversa dessa, porque parece uma competição. Você fala assim, nossa, eu fiz a faculdade lá na universidade e tal, né? Oh, legal, né? Oh, top. Sabe, eu fiz faculdade na Universidade Federal. Nossa, eu fui o primeiro lá da minha classe, eu tirava só nota boa, terminei com... Sabe, o cara sempre aumenta muito mais. Você fala assim, ah, nossa, eu trabalhei em tal empresa. Nossa, eu trabalhei lá também, cara. Nossa, cara, na época eu trabalhei, sabe, tal coisa, aquilo lá. Se não fosse eu, aquilo lá não existia. Se não fosse eu, aquela empresa lá, eu já tinha quebrado, porque eu fiz isso lá e melhorou o faturamento, melhorou isso. Sabe, a pessoa sempre tenta ficar ali naquela competição de ser sempre algo maior do que você está colocando ali para ela. Isso é ser inconveniente, é ser chato, é ser insuportável, é ser irritante. E ver outra coisa que uma pessoa inconveniente faz, né? Que é chato pra caramba, que eu falo aqui nesse manual. É a questão do senso coletivo. Uma pessoa que não sabe respeitar o senso coletivo. Um exemplo. Eu lembro quando eu ia para a faculdade, eu estudei na Universidade AMB Morumbi, em São Paulo. Eu sou aqui da região de Jundiaí, em São Paulo, e eu estudava lá na região da Moca. Então eu tinha que pegar o trenzão toda vez para ir para São Paulo fazer faculdade lá. Cara, sentava ali, como era um tempinho, né? Quando eu sentava, eu já pegava um livro para ler, ou a matéria que eu teria prova ali naquele dia, e começava a ler lá e tal. Daí era de praxe, né? Determinado local ali, indo daqui para São Paulo, entrar algum indivíduo sem o melhor nível de senso coletivo e pegar um celular e ligar na música do gosto dele no volume alto e ouvindo lá, e todo mundo sendo obrigado a ouvir a música que ele está ouvindo. E quando não ainda dessa forma, ele ainda cantava junto de uma forma desafinada, totalmente terrível, incomodando todo mundo. Ou seja, uma pessoa inconveniente, não respeita o senso coletivo de forma alguma. Agora para pensar, se fosse cedo, mais ou menos, eu fosse um entrevistador de uma empresa ali, de um RH, e naquele dia eu ia fazer um processo seletivo, e vamos supor que essa pessoa que acabou de entrar ali no trem, eu tô lendo lá, sabe? Essa pessoa acabou de entrar no trem e começa a ferir o senso coletivo. Coloca a música alta, começa a cantar, pessoa totalmente mal educada, sai desrespeitosa, e lá incomodando todo mundo. De repente eu chego lá, quem está lá para fazer uma entrevista de emprego para poder trabalhar lá na empresa que eu tô fazendo o processo seletivo? O indivíduo que não respeitou o senso coletivo. Agora eu te pergunto, você acredita que eu, que fiquei muito incomodado e constrangido dentro do trem, vou contratar essa pessoa para trabalhar nessa empresa? Só, desculpa, talvez você possa dizer que sim, mas eu acredito que não. Eu mesmo não contrataria. Fala, esse cara não respeita ninguém, ele vai respeitar o ambiente de trabalho, ele vai respeitar os colegas de trabalho, ele vai respeitar a autoridade dos líderes dele? De forma alguma, porque o cara não tem o mínimo de senso coletivo. É uma pessoa inconveniente, tá? Ela fecha a porta, ela trava portas, ela fecha o futuro dela por ser uma pessoa assim. Outra questão muito importante em relação ao senso coletivo, pessoas que, por exemplo, essa questão da música alta, né? Por exemplo, vizinhos que ligam som no alto e quer que todos os vizinhos amem o estilo de música que ele goste, funk que seja, não interessa, mas ele quer que todo mundo ouça. Pessoas que chegam com um carro num local e também liga lá o som do carro no último. É uma pessoa que não tem senso coletivo, ela é inconveniente, ela é chata, insuportável e irrita as outras pessoas, tá? Então é isso que eu quero que você coloque aí na sua mente e comece a ter uma autocrítica se você não está sendo inconveniente nos ambientes em que você está inserido ou naqueles que você ainda vai ser inserido. Porque se você está querendo abrir portas, pessoal, esse comportamento não cabe em muitos ambientes, tá bom? Em muitas portas. Imagine que esse comportamento seja a gordura de uma pessoa muito obesa e a porta pela qual essa pessoa precisa entrar é uma porta um pouquinho estreita. Ou seja, para você entrar dentro daquele ambiente, esse comportamento, que é a gordura, ele vai ter que sair. Você vai ter que aprender a deixar ele de lado, aprender a criar novos meios de se comunicar, meios de se comportar para que você caiba naquele ambiente, tá entendendo? Então,
não tem como ser dessa forma, tá? Não tem como você ser inconveniente para abrir portas, tá? Então comece a se policiar nisso, tá bom? Outra questão do senso coletivo que eu quero deixar bem claro aqui. Aqui no nosso país, por exemplo, o Brasil, né? Em outros países isso não é tão assim, né? Tão rígido. Mas hoje aqui é lei. Você não pode fumar em lugares fechados. Não pode fumar em lugares onde está cheio de pessoas, em lugares fechados. Mas tem pessoas que insistem em ser inconveniente. Elas fumam em lugares onde estão cheios de pessoas que não fumam. Já é uma inconveniência ao extremo. Você ficar soltando fumaça ali com o seu hálito, né? Com suas secreções ali, soltando fumaça na face de outras pessoas, e essas pessoas respirando essa fumaça. Cara, isso é um caos, isso é inconveniência. Não me importa se você tem esse vício de fumar, cada um com seus problemas, tá bom? Cada um com o seu cada um. Você pode fumar, você pode fazer o que você quiser com a sua vida. A única coisa que você precisa entender é que existem ambientes que você não pode externalizar os seus comportamentos, principalmente esses comportamentos inconvenientes que ferem pessoas, que deixam as pessoas com raiva, deixam elas desconfortáveis, deixam elas sem graças, tudo que constrange alguém no mesmo ambiente, tudo que você faz, escreve isso aí, ó, tudo que você faz num ambiente que estão outras pessoas e aquilo que você está fazendo constrange outras pessoas, tem o poder de fechar portas na sua vida, tá bom? Isso é comportamento inconveniente, tá? Então esse, pessoal, é um dos comportamentos assim mais destrutivos, é um dos, né? Nós vamos falar de vários comportamentos numa série de vídeos que eu vou colocar aqui. Então anote, pega o seu caderninho. Se você quiser comprar um manual também, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo, tá? Não é caro, tá bom? É um manual muito bom para você ter em casa, para você ler, reler, para ver se você não está tendo esses comportamentos que estão travando algumas coisas. Quando você vê que alguma coisa está sendo travada na sua vida, pode ter certeza que você está tendo um comportamento que está influenciando para que essa porta não abra. Tá bom? Se tiver alguma coisa travada ali, uma porta travada que você quer entrar e aquele negócio não vai, você vira a chave, não vai estar emperrada, pode ter certeza que tem um comportamento seu que está impedindo de você abrir essa porta. Você vai ter que se autoanalisar e ver qual é o comportamento que está travando isso. Isso em várias situações, gente. Comportamento, nossa vida é comportamento, tá? Se você falar que você quer ser rico, quer ser muito rico mesmo, milionário, você vai ter que assumir comportamentos de milionários. Se você quer ter um casamento extraordinário, bem sucedido, você vai ter que começar a assumir comportamentos que levem a uma pessoa a ter um casamento extraordinário. Se você quer ter filhos top, entendeu? Filhos que vão ser referência no futuro, sabe? Filhos que te amam, que te respeitam, você vai ter que começar a adotar comportamentos que façam com que eles comecem a ter esses comportamentos. Não é mágica, entendeu? Não é uma varinha de cordão, tá? É tudo comportamento, é tudo hábito, é tudo atitude. Atitude. Você precisa tomar atitude em relação aos seus comportamentos se você quer abrir grandes portas, se você quer chegar a lugares altos, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos ficar somente com esse tema, tá bom? Que é o tema relacionado a comportamentos que fecham portas, né? Ou seja, não seja inconveniente. Cara, eu só listei esses daqui, mas se nós formos listar mesmo todos os comportamentos de pessoas inconvenientes, cara, dá pra gente encher um caderno, tá bom? Então, analisa se você está sendo inconveniente. Se você analisa isso também, se você vê que tem alguma porta que está travada aí, que você quer entrar, que você quer abrir na sua vida profissional, amorosa, sentimental, amizade, sabe? Qualquer coisa está relacionado a algum comportamento seu, tá bom? Algum hábito seu que precisa ser transformado. Você precisa mudar esse hábito, mudar esse comportamento para abrir essas portas, tá bom? Então fique com Deus, eu te espero aqui no próximo vídeo, tá bom? Onde nós vamos falar de um outro comportamento poderoso que vai travar toda a sua vida, tá? Vai travar muitas portas se você praticá-lo, tá bom? Então nós estamos aqui para te alertar, eu estou aqui para te alertar, não executar esses tipos de comportamento que eu mesmo já
pratiquei muitos. Hoje, né, eu tenho uma percepção um pouco melhor e eu não pratico eles. E quando eu vejo que eu estou praticando, eu já mudo na hora, tá bom? E as portas se abrem, gente. Portas se abrem, tá bom? Fiquem com Deus aí, um grande abraço, até o próximo vídeo, tá bom?